Olá, aqui quem fala é a Nath e o assunto do vídeo de hoje é o que eu achei do primeiro quadrimestre do CBC. Nesse primeiro quadrimestre eu estudei 3 matérias, que é IPC, que é Pensamento Científico, Introdução à Biologia Celular e Biofísica. Eu estudei as 3 matérias pelo UBA 21. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho a diferença entre UBA 21 e CBC. Então se você tiver alguma dúvida, você pode dar uma olhada lá também. Bom, vamos primeiro falar de IPC. IPC é uma matéria, assim, que foi amor e ódio. Em diversos momentos foi bem interessante, estimulava o raciocínio lógico, você ficava, nossa, isso é legal, isso é diferente, que interessante. Em outros momentos eu não via necessidade nenhuma do que estava aprendendo, não estava entendendo nada, não sei para que servia. Então, assim, vão ter assuntos muito interessantes, vão ter assuntos muito maçantes, muito chatos, e que você não vai fazer ideia para que serve aquele assunto. É importante ressaltar que o IPC do quadrimestre comum é diferente do IPC de inverno. O IPC de inverno tem menos conteúdo, e alguns conteúdos são diferentes do IPC do quadrimestre maior. Do quadrimestre maior não, do quadrimestre, né, no caso, porque não tem quadrimestre maior. Quadrimestre é só quadrimestre mesmo. Não é uma matéria difícil de aprovar, você só precisa se dedicar e, assim, não é uma matéria totalmente diferente de coisas do vestibular, então não importa se você fazia muito vestibulares no Brasil, porque são conteúdos, assim, muito diferentes do que a gente vê no estudo pré-vestibular. Já a Introdução à Biologia Celular foi uma matéria que me deu uma baita de uma rasteira. Por um ponto eu fui pra final, e na final eu tirei uma nota baixa e reprovei a matéria, não fui aprovada nessa final. Em relação à quantidade de assuntos que a gente vê em Introdução à Biologia Celular, não é uma quantidade de assuntos tão grande, tão ampla, porém eles são muito detalhistas. Então você vai ver menos assuntos do que você veria no vestibular, só que é muito detalhista. Eu achei, assim, que as provas dissertativas são muito difíceis e eu tenho a impressão que parece que você nunca estudou o suficiente. Você pode ter estudado um monte, se dedicado, ter visto vídeos, lido toda a teoria, lido todos os livros que eles indicam, mas parece que ainda assim falta coisa. Eu achei muito difícil mesmo essas dissertativas de introdução à biologia celular que eles dão no CBC. O bom é que você já vai tendo uma ideia de como a faculdade funciona, né? Então eles pegam pesado mesmo, já no CBC você já percebe isso. Então, assim, se você estudou pro vestibular no Brasil, ou se você fez faculdade no Brasil, alguma coisa assim que exigiu um pouco mais de biologia, com certeza isso sim vai te dar uma base, mas não vai ser suficiente. Inclusive pra mim também não foi suficiente, porque eles são muito mais detalhistas do que os vestibulares. Os vestibulares cobrem um assunto muito amplo, são muitos assuntos, só que eles não se aprofundam tanto. Sei lá, um exemplo. No vestibular você tem que meio que saber o que uma mitocôndria faz e tudo mais. Já no CBC, você não tem que só saber o que ela faz, tem que saber do que ela é composta, quantas camadas tem, qual o tamanho da mitocôndria, se ela é maior que isso ou menor que aquilo. Enfim, é mais ou menos nesse sentido. E, de forma geral, a minha dica para essa matéria é, assim, no CBC e no UBA 21 são provas bem diferentes, então as minhas dicas são pro UBA 21, que foi o que eu cursei. Na prova de Biologia Celular, tente tirar o máximo possível de pontos nas choice, nas que você marca X, porque as dissertativas são muito mais complexas. Só que assim, se dedique mesmo a essa matéria, porque ela vai ser cobrada mais pra frente, e ela vai ser mais aprofundada ainda mais pra frente. Então, apesar de eu ter estudado, não foi o suficiente, e a minha dica é estude mais, muito mais biologia celular, porque você vai precisar mesmo dessa matéria. E não é uma matéria tão fácil assim de ser aprovada. Já a biofísica, eu achei ela uma matéria um pouco mais leve em relação a não ser tão aprofundada quanto biologia. Tem alguns conteúdos bem similares aos do vestibular, e eu falei no outro vídeo que a minha primeira prova de biofísica eu fui muito mal, eu achei que eu ia reprovar a biofísica. Tem um vídeo aqui no canal falando a minha nota e tudo mais, porque a gente teve problemas com a prova, eu contei no outro vídeo, então se você ficar interessado, assiste lá, vou colocar aqui o card. Mas a segunda prova foi mais coerente, eu fui pra final e aprovei nessa final. É uma matéria, aliás, todas as matérias exigem dedicação, você não vai chegar na UBA e passar com a barriga, sabe, empurrando com a barriga. Não são matérias que você consegue passar sem ter que estudar, você tem que se dedicar a todas elas. Mas biofísica eu acho que é um pouco mais fácil de você aprovar do que biologia, justamente porque eles são menos detalhistas. O que eu senti falta em biofísica foi eles fornecerem mais exercícios para treino.
faltou exercício, porque eles fornecem muito pouquinho, você treina muito pouco. Aí eu busquei alguns exercícios de vestibular para tentar treinar dos mesmos assuntos, só que a maneira de aplicação é muito diferente, então não serve tão bem. Foram poucos exercícios que eu consegui aproveitar do vestibular para o estudo de biofísica do CBC. Então, o pessoal que faz cursinho, tem gente que faz cursinho, né, pra provar o CBC, esse pessoal, eles levam vantagem no sentido de ter mais exercícios, porque toda aula que eles tiverem, eles vão ter uma lista de exercícios. Assim, se eu pudesse melhorar algo de cara, assim, em biofísica no CBC, seria mais exercícios. Que eu, pelo menos, aprendo muito mais treinando o tipo de questão do que lendo e relendo teoria. A teoria fica uma hora toda embaralhada na minha cabeça. Na hora que eu faço exercício, é que tudo faz sentido pra mim. Então, por isso, teve um pessoal que me passou alguns exercícios extras, e isso me ajudou muito a ser aprovada na final, me ajudou muito a conseguir ir pra final, inclusive. Como o UBA 21 é online, as tutorias também são online, e isso prejudica um pouquinho no sentido de que demoram pra responder, você não sabe às vezes se expressar tão bem a sua dúvida. Mas assim, num contexto geral, de forma geral, eu achei a plataforma do UBA 21, apesar de muito simples, muito organizada, muito bem feita. Bem fácil de você mexer, bem fácil de você se encontrar. Então, assim, eu indicaria sim essas 3 matérias pelo UBA 21. Eu vou agora no próximo semestre pretendo cursar matemática pelo presencial, química e sociedade-estado e recursar biologia pelo UBA 21. Mas essas 3 matérias eu indico você fazer pelo UBA 21, eu gostei bastante de estudar elas pelo UBA 21. Não sei como é no CBC, só posso dizer que eu gostei sim da assistência e tudo mais, da estrutura dela no UBA 21. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o meu primeiro quadrimestre, e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.